acho que não deveriam fazer, eu me pergunto, quem deve fiscalizar? É o Senado. Cadê os senadores? É tão simples, gente. Já falei aqui uma outra vez. É só chamar as pessoas para conversar. Talvez elas tenham explicações muito razoáveis, claras, que nós não estamos entendendo. Então chame elas para conversar em público. Faça um interrogatório aberto, transparente, para que todos nós possamos ouvir e encontrar as devidas explicações e dar o aplauso à pessoa. Ou, se não houver explicações, o devido corretivo tem que ser aplicado imediatamente, independendo de quem seja. O Senado precisa sair dessa leniência. E mais, o Congresso como um todo precisa discutir de uma vez por todas a importância, a relevância e a legalidade e, se não, mudar as regras para que não haja mais tantas decisões monocráticas. Porque senão elas vão continuar acontecendo. Não é só por causa de fulano ou de beltrano. É a oportunidade. Aquele ditado que diz a ocasião faz o ladrão. Não acho exatamente assim, porque o ladrão espera a ocasião, mas aproveita da ocasião. Portanto, acho mais do que nunca que nós temos que cobrar o Senado e o Congresso para olharem essas questões, enfrentarem e buscarem soluções. E você, Bela, como analisa essa concentração de casos nas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Olha, a gente vive uma época de anti-heróis, né? Anti-heróis, a gente tem percebido isso. E o Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele está protagonizando, né, na verdade, a imagem de um super juiz. Mais de 50% desses inquéritos estão sendo analisados por ele, pelo gabinete dele. Isso emperra, na verdade, os resultados, porque são 5 anos no mínimo agora para resolver. É a média que está acontecendo lá no gabinete dele, né? E aí, quando a gente para pensar no STF, eles têm 30 mil processos no seu acervo hoje, né? 30 mil processos para 11 ministros. Então, se a gente verificar, é quase 3 mil processos, né? 2 mil e poucos processos para cada um dos ministros analisarem. E aí nós temos um super juiz que protagoniza, né, esta personagem de super juiz, se colocando nesse momento. Eu acho muito ruim para o ministro Alexandre de Moraes essa verticalização do número de inquéritos que ele tem sob sua responsabilidade dele, aumenta o volume dele de trabalho e aumenta também a possibilidade de erro, né, das decisões que ele vem dando aí. A gente vem conhecendo pela mídia as decisões do Alexandre de Moraes, que na maioria, a maioria da população, inclusive, que já disse que só 12% da população brasileira aprova o STF hoje. Gente, 12%. 88% da população brasileira não aprova o STF. Sabe o que é isso? Significa que a gente não acredita mais numa instituição de justiça no Brasil. E esses ministros, eles não são o STF, eles fazem parte do STF. O STF é uma instituição brasileira que está acima das pessoas que fazem parte ali do STF. Então é uma vergonha, é lamentável que isso esteja acontecendo. E vamos fazer uma campanha aí, né, para o pessoal dividir um pouco esse inquérito, tirar um pouco desse fardo aí do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, né, Nogueira? E tudo isso custa muito caro, né? É importante dizer isso, né? Para além da interpretação política, tem uma questão estrutural aqui que é levantada, né, a partir de uma informação como essa. Como o Brasil gasta dinheiro com o judiciário, é um dos judiciários mais caros do mundo. Estava vendo aqui a notícia, ó, de junho de 2024, do próprio Supremo Tribunal Federal, comemorando que a Corte alcançou, em junho de 24, segundo o presidente Luiz Roberto Barroso, o menor acervo processual dos últimos 30 anos. Mas esse menor acervo é de 22 mil. Então tem 22 mil processos na fila do Supremo Tribunal Federal, isso em junho de 24, não sei se esse número subiu ou caiu, mas tomada essa cifra já é algo estarrecedor, né? Então a Suprema Corte do país tem 22 mil processos na fila. Não sei nem se era para chegar tanto processo assim no Supremo Tribunal Federal, né? Se o papel da Suprema Corte deveria ser esse. Mas ainda que seja, a gente vê que ela não está dando conta do recado, né? Tem um problema de eficácia, né, do Supremo Tribunal Federal e mesmo com muito dinheiro, mesmo consumindo uma boa parte do erário brasileiro, né, Nogueira? Ah, com certeza, Abrão. Mostra que está tudo errado, né? Nós temos um poder judiciário caro, ineficiente e que, para piorar, gera insegurança jurídica, né? Então é o pior dos mundos. Seria melhor que o Poder Judiciário não tivesse protagonismo, portanto, ele atrapalharia menos a economia. Agora,
O nosso querido Pavinato costuma dizer que é o Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes. E esses números que você trouxe, Brown, são estarrecedores. Se ele tem 21 inquéritos, era o relator de 21 inquéritos de um total de 37, mostra que ele sozinho é mais da metade do Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, ele está pegando para ele mesmo, para si mesmo, um protagonismo absurdo, completamente inaceitável, sendo que boa parte desses inquéritos ele é vítima. Então ele jamais poderia ser relator do inquérito, o que mostra que realmente está tudo bagunçado, está tudo errado, a gente precisa rever isso de uma forma urgente e como bem lembrou o Diogo aqui, quem deveria mudar esse quadro é o nosso Senado Federal, que está acovardado, que é omisso em relação a isso. Então, Brown, ou a gente muda isso, ou esse protagonismo do Supremo em relação aos demais poderes e do Alexandre de Moraes dentro do Supremo, isso vai continuar sendo muito ruim para a nossa economia.